Que privilégio é estar em meio à natureza. A 70 quilômetros de distância, logo aqui atrás de mim, está a capital do nosso país, Brasília, Distrito Federal. Porém, estamos mais distantes, 70 quilômetros, como eu disse. E aqui nós temos o privilégio de vermos as vantagens do campo, que o livro Lar Adventista comenta no capítulo 21. Vamos iniciar a semana acompanhando esta leitura sobre a vida no campo, as vantagens do campo. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Sempre que possível. Pense nisso. Um pedaço de terra e um lar confortável é o tema que nós estamos lendo agora. Estou aqui a 70 quilômetros de Brasília, em meio à natureza, nessa paisagem linda que você pode ver. Nessa região há poucas casas, é um local muito bonito e encantador. Pais e mães que possuem privação, quando fordes chamados a deixar as cidades e mudar para o campo, há ali ricas bênçãos à espera de que delas se apropriem. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Morar num local assim é para reis e rainhas. Isso é um privilégio. Há aqui ricas bênçãos, como acabamos de mencionar. E o campo proporciona segurança econômica. Quer saber por quê? Repetidas vezes, o Senhor tem instruído que o nosso povo deve tirar as suas famílias das cidades, saia de Brasília, saia de grandes cidades, saia de grandes centros e venha para as zonas rurais, para o campo, levando-as para o campo, como diz a autora, onde podem produzir suas próprias provisões. No campo é possível fazer algumas plantações, e se fizermos algumas dessas plantações, nós teremos o privilégio de desfrutar das colheitas daquilo que nós plantamos. Meu lar, minha casa, tem um lote bem pequeno, 200 metros quadrados. A casa tem pouco mais de 70 metros quadrados, mas eu tenho lá tangerina, eu tenho lá laranja, amora, acerola, limão, pêssego, mamão e maçã, o único pé que ainda não produziu. Eu colho dessas belezas da natureza que Deus me deu o privilégio de plantar e agora colher. Continuando a leitura, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Casas aglomeradas. O que eu tenho percebido é que até em cidades do interior, os lotes são cada vez menores. Se você tiver a oportunidade, tenha o cuidado de comprar um lote agradável, onde você pode ter espaço para cultivar, para plantar e assim fazer a sua colheita. E eu aproveito para lhe convidar a ler da Bíblia Sagrada o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes é logo ali após o livro de Salmos. Fechando a Bíblia e abrindo ela bem no meio, estou pegando o livro aqui só como um exemplo, o livro Lar Adventista não é a Bíblia. Você abre a Bíblia bem no meio, é o livro de Salmos. Após o livro de Salmos é Eclesiastes, capítulo 5, dos versos 8 até o 20, terminando todo o capítulo. Você vai perceber ali que até o rei se serve do campo, da beleza da natureza do nosso Criador. Conselho, agora, de Ellen White, a um morador de cidade. Far-vos-ia bem pôr de lado as vossas perplexidades e cuidados,
e procurar um retiro no campo, onde não há fortes influências para corromper a moral de um jovem. O campo proporciona contemplar a beleza da natureza, contemplar as obras do Criador. E a Bíblia diz no Salmo 19 que a criação revela as maravilhas do nosso Criador, das obras de suas mãos. O campo proporciona para os jovens aprenderem sobre Deus, e não somente aos jovens, a todos nós. É um local agradável, o ar é mais gostoso, podemos ouvir aves cantando e louvando ao Criador. Compensa morar no campo quando é possível. Não se precipite. Lembra da leitura de ontem? Sábado? Deus à frente. Ele vai abrir o caminho. Não abra você. Não force a passagem. Não ficareis inteiramente livres, é certo, no campo, das contrariedades e cuidados no campo. Mas evitareis muitos males, e fechareis a porta ao dilúvio de tentações e que ameaçam dominar o espírito de vossos filhos. Eles necessitam ocupação e variedade. Eu tenho percebido também outro detalhe. As crianças, cada vez mais, estão sendo influenciadas e agitadas pela vida na cidade. Por isso que nós precisamos desfrutar da beleza da natureza. Embora aqui nós não estaremos totalmente livres das tentações, do pecado, porque o mundo inteiro está contaminado, a leitura, o conselho de Ellen White, as orientações dela no livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, diz que nós podemos evitar muitos males e fechar a porta para as tentações que ameaçam dominar o espírito dos nossos filhos. Eles necessitam, nossos filhos, ocupação e variedade. E nada melhor do que o campo para se ocupar e com a imensidão, a variedade da natureza para aprender e contemplar as obras do Criador. A monotonia do lar deixa-os nervosos e inquietos. A cidade às vezes não permite que os filhos possam desfrutar de momentos para poder correr, ver coisas diferentes. Só o que nós vemos na cidade são prédios e mais prédios, veículos e mais veículos, barulho aterrorizador, quase que não saiu a palavra, mas no campo nós podemos ver muitas outras coisas. A monotonia do lar, das casas nas cidades, deixa-os nervosos e inquietos. E eles têm caído no hábito de se misturarem com os garotos viciados da cidade, adquirindo assim uma educação de rua. Sendo bem sincero com vocês, a natureza, o campo, é o melhor lugar para habitar. Aqui há privilégios imensuráveis. Se você tem essa oportunidade, adquira um lote no campo. E lembre-se, hábitos podem ser mudados, princípios são eternos. Viver no campo lhe será benéfico. Vida ativa ao ar livre desenvolve a saúde tanto da mente quanto do corpo. E devem ter, na orientação aqui do campo, um jardim para cultivar, onde possam encontrar ocupação agradável e útil. Percebeu isso? Uma ocupação agradável e útil é o campo. Trabalhar com a terra é um privilégio. O estudo de plantas tende a melhorar o gosto e o discernimento, enquanto que a familiaridade com a bela e útil criação de Deus tem uma influência enobrecedora e refinadora sobre a mente,
levando-a ao Criador e Senhor de todos. Contemple as maravilhas da natureza. Contemple as obras do Criador. Se ocupe em meio à natureza e você saberá que Deus o ama imensamente. Quero lhe convidar a cantar um hino. Hino do Novenário Adventista, está no YouTube, Nas Mãos do Criador. Deus nos devolveu a chance de vida eternal. Desfrute da vida que Deus lhe oferece. Vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado por esse privilégio que eu tenho de estar aqui em meio à natureza, no campo, para falar das vantagens do campo em relação às cidades. Te suplico, ó Senhor, que Tu abençoes a cada família, a cada pessoa, que mesmo hoje vivendo em meio às cidades, ao tumulto, à agitação, possam encontrar em Tua palavra e em Ti principalmente o descanso necessário para as suas vidas. Que elas possam, de alguma forma, desfrutar das maravilhas da Tua criação. Contemplar o sol se pôr, contemplar uma ave, quem sabe, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pai, nos permita ter esta oportunidade, enquanto que ainda há tempo, de viver no campo. Ir para a cidade para influenciar as pessoas para se aproximarem mais de Ti. Mas, se possível, viver em meio à natureza. Esse é Teu plano para nós, ó Pai. Que possamos seguir Tuas orientações e alcançar aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Contemple a natureza. Desfrute desta semana, a Semana Santa que antecede a Páscoa, na presença de Deus.